Para quem não me conhece, meu nome é Nara Miquelon e é um prazer estar aqui dividindo um pouco do que eu sei do Espiritismo com vocês. Eu tenho uma jornada do Espiritismo já de quase 30 anos, mas eu ainda sou uma aprendiz nessa história, né? Todo dia eu aprendo um pouco, todo dia eu preciso pegar um dos livros, me recordar aquilo que eu já vi, que eu já ouvi. Então, a parábola escolhida para a gente conversar hoje é sobre a parábola dos talentos. Antes de nós iniciarmos, só fazer um adendo. Parábolas são formas lúdicas de você dar o seu recado, né? Às vezes você não sabe como dizer, como falar com uma criança ou com uma pessoa mais simples. Você usa uma parábola, você conta uma história. Jesus, quando encarnou na Terra há 2022 anos atrás, nos via como crianças. Nós éramos crianças, nós estávamos lá também. Qual era a linguagem possível para ele nos atingir? A linguagem das parábolas. E essas histórias foram escritas pelos evangelistas que o acompanharam, e cada um contou a sua forma do seu jeito. Está lá na Bíblia, nas várias versões de Bíblias que existem. Cada religião utiliza as parábolas da forma que lhe convém. Assim como eu, como uma mãe, posso pegar uma parábola e contar para o meu filho e utilizá-la para a educação do meu filho. Então, vocês vão ver e vocês vão ouvir parábolas interpretadas de diversas formas, dependendo da religião, certo? Tá bom o som aí para vocês? Muito bem. Então, Jesus usava as parábolas para falar com os seus ouvintes, e é por ali que ele dava os recados, certo? A parábola dos talentos, eu ia ler para vocês, mas ela é comprida, cheia daquelas conjugação de verbos que a gente não usa mais há muito tempo, então eu vou deixar para lá um pouquinho, vou dar a minha versão da parábola, tá? Porque, vou fazer outro parênteses, eu fui educada na religião católica. Então eu ia na igreja e ouvia o padre falando as parábolas. Eu não entendia uma palavra, porque era muito difícil. Além do fato de eu ser criança, é muito difícil para criança entender, né? Aí eu continuei na religião católica até os 14, 15 anos. Eu continuava sem entender, né? Mas é porque eu só lia com os olhos, eu não lia com o coração, né? Então eu tenho um certo receio quando eu vou ler para as outras pessoas, que parece que vai dar sono em todo mundo. Então eu tinha planejado ler, eu pensei, não, peraí, Nara, você já ficou com sono quando você ouviu essa parábola, não vai ler não. Então vamos na minha versão. Então a parábola dos talentos, ela fala de um senhor que é dono de terras e vai se ausentar deste local por muito tempo. E ele chama 3 servos e para eles ele dá um certo valor. Esse valor da época era chamado talento. Talento era o nome do dinheiro da época. Depois virou sinônimo de talento, de algo que você tem em você, que você pode produzir, pode fazer. Mas veio disso, veio desse dinheiro da época. Um talento era muita grana, não era pouca. Para o primeiro servo que veio, ele deu 5 talentos. Lembrando que não era pouco. Não tem, no Google não tinha conversão. Eu até vou tentar fazer, não tinha. Então, ele põe o ponto de interrogação, não sabe o que é. Mas enfim, o primeiro servo recebeu 5 talentos. O segundo servo recebeu 2 talentos. E o terceiro servo recebeu 1 talento. O senhor se foi, ficou muito tempo longe. E nesse tempo, os servos utilizaram-se dos talentos. Quando o senhor voltou, depois de passado esse tempo todo, ele chamou o primeiro servo que tinha recebido os 5 talentos. E ele chama: meu servo fiel,
eu lhe emprestei 5 talentos. E o que você tem para me entregar hoje? E o servo diz, estão aqui os 5 talentos que você me emprestou e mais 5 que eu consegui produzir. E assim ele chama o segundo, que havia recebido 2 talentos. E este também devolve os 2 talentos e diz para o senhor, consegui fazer mais 2, lhe entrego o dobro. E vem o terceiro servo, que devolve ao senhor 1 talento, o único talento que ele havia recebido. E ele diz para o senhor, eu tive medo, eu fiquei com medo e eu enterrei esse talento na terra. Durante todo esse tempo eu não fiz nada para garantir que quando você voltasse eu pudesse lhe entregar. Porque eu sei o quanto você é, o quanto eu seria cobrado. Essa é a parábola. Aí o dono diz para este servo que nada produziu, que ele pagará por isto. Porque quando ele decidiu não produzir, ele deveria ter ao menos colocado o talento no banco para render juros. E nem isso ele fez. Essa é a parábola. Muito bem. O que é que nós podemos aprender, segundo o Espiritismo, com esta parábola? Nós não acreditamos como espíritas, de forma alguma, em um Deus punitivo, um Deus que eu deva temer. O Deus que nós acreditamos não age sobre nós pelo medo, pela cobrança, de forma alguma. Esse é o primeiro ponto ao estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Esta parábola está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. E na Bíblia, no Evangelho de Marcos ou Mateus, um dos dois. Esqueci agora. Enfim, como espíritas, esse é o primeiro sentimento que eu tenho que ter. Espera aí, eu estou ouvindo uma palavra aonde está dizendo que Deus vai cobrar daquele que não devolveu, que vai haver choro e ranger de dentes por causa disso. Como assim? Eu vou ficar com medo. Né? Você fala isso para uma criança, a criança vai ter medo. Você fala isso para um adolescente, ele não volta. Não, o nosso Deus não é punitivo. O nosso Deus não quer que você tenha medo. Mas agora vamos analisar a situação toda. Como o Espiritismo nos explica, esse talento que o dono das terras deu ao servo significa Deus nos dando a chance de reencarnar com certas habilidades merecidas. O que eu tenho feito com estas minhas habilidades que eu trouxe para esta encarnação? É isso que ele quer saber. Né? Então, eu reencarnei aqui com estas minhas habilidades. E o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Que caminho eu vou escolher? O primeiro servo que ganhou os 5 talentos, ele desenvolveu outros 5 talentos. O que ganhou 2, duplicou. Ambos duplicaram. E o terceiro teve medo. E quando eu analiso essa parábola, eu me enxergo nesses 3 servos. Porque eu tenho momentos em que eu uso o meu talento e consigo duplicá-lo. E eu tenho momentos em que eu me sinto esse servo infiel que não confia no seu Deus. Todos nós temos momentos assim. Não tenho dúvida disso. Mas eu devo escolher qual momento eu quero que fique para a minha vida. O que eu quero construir na minha vida. Quando eu consigo identificar isso, ótimo. Porque ao estudarmos o Espiritismo, ele nos explica que nós temos uma prova para passar. Estamos aqui reencarnados
trazemos histórias do passado, vamos reconstruir essa história aqui, vamos resgatar algo que nós fizemos no passado, vamos pagar essa conta, com sorte, outros vão fazer outras, e vamos seguir adiante. Essa é a história que nós conhecemos. Mas eu preciso analisar isso no dia a dia na minha vida. Não só quando eu vim para uma casa espírita, para uma casa de Deus. Eu preciso analisar isso em todos os momentos da minha vida. Quando o dono das terras chama aquele que trouxe um talento de volta de servo infiel, ele chama justamente para mostrar que ele não fez nada com aquilo que lhe foi dado. E isso será cobrado. No dia a dia, eu posso colocar isso como, por exemplo, eu estar insatisfeita com o meu trabalho e nunca sair de lá. Continuar lá, porque eu tenho medo. Também não vou largar o trabalho amanhã sem nenhuma provisão. Isso seria inconsequente. Se prepara, faça cursos, mude o rumo da sua vida, mas muda. É também os casos onde eu fico casada, juntada, enfim, com uma pessoa a quem eu não amo mais. Por uma conveniência, porque eu não quero repartir a casa, porque eu não quero dar satisfações para outras pessoas, eu continuo naquela vida infeliz. E ao invés de eu desenvolver os meus talentos, eu os coloco debaixo da terra. Eu não faço nada. Ainda falando do desenvolvimento dos nossos talentos, outro dia, depois de 3 anos vivendo aqui na América, em férias bem boas, eu resolvi trabalhar. Vou conseguir um trabalho nessa terra, né? Não é possível. Trabalhei 30 anos lá no Brasil, vou voltar a trabalhar aqui. O que eu sei fazer? Eu comecei a listar o que eu não sabia fazer. E é muita coisa que eu não sei fazer, não é pouco. Se eu soubesse costurar, eu teria emprego. Se eu soubesse marcenaria, eu teria emprego. Se eu soubesse funilaria, eu teria emprego. Se eu soubesse cortar cabelo, eu teria emprego. Se eu soubesse sobre manicure e pedicure, eu teria emprego. Também não sei. A lista do que eu não sei fazer é gigante. Fiquei assustada. Fiz o meu perfil no LinkedIn. Deve ter alguma coisa que eu sei falar inglês, mas não sei falar espanhol. Todo lugar que eu coloquei lá fala espanhol. Eu sou do Paraná, dá para notar pelo meu sotaque, eu sou do sul, né? Eu morava perto do Paraguai e da Argentina, então nós convivíamos com quem falava espanhol. E desde muito cedo eu notei que eu não precisaria aprender espanhol porque eu entendia o que eles falavam. Eu deveria ter estudado, não estudei. Das 200 vagas de emprego sobraram umas 3 só, tirando o que não, né? Não sabia espanhol, não sabe fazer isso. Sobrou pouca coisa. Mas eu achei, tá, gente? Eu consegui. Não pude escolher muito, porque tenho poucos talentos. Não desenvolvi muita coisa. Isso que eu estou falando para vocês é na vida prática. Que eu posso trazer essa parábola que estamos ouvindo nessa palestra para a vida prática dessa forma. Não tenha medo, mas se prepara. O que adianta eu sair do emprego amanhã se eu não tiver como pôr combustível no carro? Não dá. Agora, se eu me programar, é possível. Então, quando nos mudamos para a América 3 anos atrás, depois de uma programação de 15 anos, 15 anos, eu e meu marido nos programamos para nos mudarmos para cá. As pessoas dizem,
Que sorte! Não é sorte. Enquanto muitos viajavam, enquanto muitos faziam outros planos, nós estávamos juntando para poder vir para cá. Então não foi sorte, foi trabalho, foi determinação. Nesse momento, eu não fui um servo infiel. Isso, repito, na nossa vida prática. Agora, na nossa vida espiritual, que é o que mais importa e é o porquê que nós estamos aqui. Eu não posso deixar de desenvolver em mim o que há de bom, o que é o bem. E não diga que você não sabe o que é o bem, o que é o bom, porque ele está dentro de você. Nós é que escolhemos o outro caminho de vez em quando. Mas eu sei o que é errado. Eu posso até tentar esconder dos outros, porque tudo está na minha consciência. Está aqui. A palavra de Deus, o que Ele quer que a gente faça, está na minha consciência. Então não adianta eu fugir. Quando eu não uso desta dádiva que eu tenho de poder fazer o bem, aí eu estou contraindo dívidas, aí eu estou sendo o servo que coloca o talento embaixo da terra. Porque todos os dias nós temos uma nova oportunidade de fazermos a nossa vida certa e correta. É fácil? Não, porque tem dias que você sai da cama já com o pé esquerdo. Brincadeira, eu não tenho esses cuidados, tá? Mas enfim, você levanta de mau humor. O que é que vai te encontrar se você já levanta de mau humor? O mau humor. Quando você deixa de sorrir para a pessoa que você encontra. Quando você deixa de perceber que a pessoa que você encontrou estava precisando de ajuda. Vai complicando cada vez mais, tá vendo? E a culpa é minha. Não posso colocar a culpa em Deus, a culpa nos espíritos. Espíritas adoram colocar a culpa em espíritos. Estou sob a influência do espírito, desculpa. Tá nada, é você mesmo. Ou então, espírita gosta muito de colocar a culpa na vida passada. Estou pagando tudo que eu fiz no passado. Não. Ok, você está pagando, mas conscientemente aqui, não. É você. É você que está fazendo a escolha. Todo dia eu escolho como eu vou fazer a minha vida naquele dia. Eu escolho se eu vou cumprimentar alguém e falar: oi, como você está? Tudo bem com você? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Pode não ser um hábito, mas se eu fizer isso todos os dias, vai virar um hábito. E um hábito bom. Eu posso também acordar nesse dia e resolver que não vou mais fumar, não vou mais beber, vou para a academia. Esses são os vícios fáceis de curar. Porque eu devo acordar todos os dias e pensar assim: eu não vou falar mal de alguém. Eu vou segurar a minha língua. Eu vou usar o meu talento para outra coisa, que não seja observar o outro. Porque o servo infiel pode tomar para si o fato de ter sido menos agraciado com talentos. Compreende? Eu posso me fazer de servo infiel. Poxa, eu não aprendi a falar espanhol, mas também não tinha onde estudar na minha cidade. Ou então eu falo assim: poxa, mas eu não consegui vir para a palestra hoje porque eu não tinha carro, eu não tinha como vir. E eu não tenho carro porque eu não estudei, porque meus pais não pagaram, porque isso, porque aquilo, porque... Eu vou estar sempre arrumando uma desculpa para eu me sentir bem no lugar que não é meu, que eu poderia ter saído. E que, novamente eu repito,
o servo infiel não saiu porque teve medo. O medo nos paralisa, sim. É compreensível. Mas quando ele se torna tão paralisante que te impede de fazer o que é correto fazer, está na hora de você pedir ajuda. E essa ajuda pode ser uma ajuda médica, que muitas vezes nós precisamos da ajuda médica, ou pode ser uma ajuda espiritual num centro espírita, numa casa espírita, numa casa de Deus, que vai te ajudar. O que eu não posso é deixar que o medo me paralise. Eu não posso e não devo deixar que o medo constitua uma grande parte da minha vida. Porque quando eu desencarnar, eu vou prestar contas. E eu vou ser o servo infiel e chegar para Deus e falar, eu tive medo. Eu tive medo. E Ele vai dizer assim, mas eu te dei tudo. E eu não vi de você uma ação para eu conseguir te tirar desse medo. Porque até para isso, até para a gente sair dessa situação, eu preciso agir. Deus não opera milagres se eu não quiser. Ele não vai te tirar de uma situação que você não se mexa para sair. Ele não vai poder fazer. Ele só opera esse milagre a partir do momento que eu estendo a mão, que eu peço ajuda, quando eu digo assim, não aguento mais, não suporto mais, me mostra qual é o caminho, me mostra para onde que eu tenho que ir, mas a ação é minha. Essa nossa ação, ela é diária, constante, para que se torne uma rotina saudável. Então, eu já contei alguns exemplos para vocês do que a rotina saudável pode fazer na vida da gente, né? Então, eu sou uma pessoa que presta muita atenção quando sai de casa, encontra o vizinho, cumprimenta. Agora eu presto mais atenção ainda, porque o americano, ele pergunta e ele escuta a sua resposta. E daí, na semana seguinte, quando você encontrar ele de novo, ele vai perguntar sobre aquilo. Aí eu pensei assim, meu Deus, a primeira vez que aconteceu isso comigo, eu falei com a vizinha que, eu não lembro bem agora, que eu estava com uma dor no pé ou no joelho, pois uma semana depois ela perguntou. Ela mal sabe meu nome, mas ela me perguntou, e aí, seu pé melhorou? Eu levei um susto, eu não lembrava mais nem que pé que era. Mas eu falei para ela, né? Então, ok. Tem uma outra amiga de academia que eu encontro somente na academia. Eu comentei com ela que eu iria viajar. Eu passei um mês sem voltar para aquela academia. Quando eu encontrei de novo, ela perguntou, como foi sua viagem para Boston? Eu fiquei chocada, porque eu não presto atenção, não prestava atenção. Agora eu estou prestando atenção. Eu até dou uma olhadinha no Facebook para ver onde a pessoa for, para lembrar e perguntar. Cada um usa os recursos que tem, né? A gente tem a tecnologia, vamos usar ao nosso favor. Eu vou usar para isso. E eu não quero parecer legal. Eu quero ser legal. Eu realmente quero que a pessoa me chame, chegue perto de mim, porque ela gostou de mim. Porque eu não quero parecer. Eu não sou uma pessoa que parece. É muito melhor ser assim. Porque eu já fui a outra, eu sei como é que é. Quando a gente é mais novo, você se deixa levar por uns modismos, né? Por coisas que eu teria vergonha de compartilhar com vocês hoje. Não compartilho. Tem coisa que dá para compartilhar, outras não, né? Então, a questão, voltando à parábola, a questão é, que servo eu quero ser? O que eu quero apresentar no céu, no portão, na passagem, sei lá o que você acredita que tem ali, quando você desencarnar? Sabe, vai aparecer lá para você. Nara, você
recebeu ali 1,5 talento, está devolvendo 2. Tudo bem. Ok. Mas poderia ter devolvido 6, 10, 20, porque eu te dei oportunidades. E a gente sabe, porque nós podemos esconder muitas coisas dos outros, mas de nós mesmos não. A não ser que eu esteja no papel de vítima. Cuidado, se você está no papel de vítima, dá tempo de sair, tá? Ninguém é vítima aqui. Não existe vítima. Todo mundo está no lugar certo, na hora certa, fazendo o que tem que ser feito. Nós temos uma tendência muito grande a olhar o outro e parecer que o outro faz as coisas com uma facilidade. Que a vida do outro flui de uma maneira maravilhosa. Mas você não está calçando os sapatos dele. Você não vai andar na estrada dele, você está andando na sua. E o tempo que eu passo olhando a estrada que o outro está tomando, eu deixo de percorrer a minha. Isso a gente presencia todos os dias quando os conhecidos vêm e dizem para você aquilo que eu falei agora há pouco para vocês. Nossa, que sorte, você mora nos Estados Unidos. Vem a pessoa e fala, nossa, que sorte, você está trabalhando aí. Nossa, que bom você conseguiu isso. Mas em tom de inveja, em tom de cobiçar. Né? Então, cuidado, porque o papel da vítima vai te pôr num local que vai te afastar dos outros, inclusive. Porque não somos vítimas. Primeiro pensamento que tem que vir à tona de vocês. Não somos vítimas, não existe vítima, existe muito trabalho pela frente, muita coisa para ser feita. Todos nós recebemos talentos incríveis, tanto os físicos quanto os de amor ao próximo. É só começar agora, né? Aquela pessoa que está pensando assim, poxa, eu podia ter aprendido a tocar piano, tem tempo ainda. Eu podia aprender a tocar violino, tem tempo? Dá. Hoje em dia, com a tecnologia, eu não preciso mais nem sair de casa. Desculpas, eu não posso dar para mim mesmo. Posso dar para os outros, mas para mim não. Certo? Então, com esta lembrança, eu vou encerrando a palestra com vocês. Lembrança de que a gente precisa olhar para os nossos talentos, sermos francos com nós mesmos e termos coragem, né? We have to be brave. To be brave. E seguir nesse caminho. Do contrário, se eu não me ajudo, a pessoa que está do meu lado um dia vai cansar e não vai querer mais só me carregar. Né? É uma parceria. Isso é com a família toda, não é só às vezes com o seu marido, é uma família inteira. Né? Eu preciso ser a pessoa que me salva. Eu preciso ser a pessoa que diz o que fazer, que me diz o que fazer. Certo? Eu espero ter passado para vocês um pouco da ideia do Espiritismo na parábola dos talentos. E quem quiser conhecer mais do Espiritismo, o curso na quinta-feira com o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Quem não pode vir, gente, o YouTube tem palestras excelentes sobre todas essas parábolas. Tem transmissões diárias no Facebook. É só procurar e achar. Certo? Muito obrigada a todos. Nos vemos no próximo.